outra pergunta qual foi? Ela se complementava. Foi a pergunta de sua irmã, no sentido de o que a igreja diz sobre os leigos na política, como é que vocês devem atuar. E é aquilo. Nós, é até curioso, né? O pessoal diz assim, o socialista pode ir para a política com o socialismo, né? O liberal pode ir para a política com o liberal. Mas a gente se chega lá dizendo, não, olha, Cristo tem que reinar no coração, inclusive da política, não pode. É verdade. E eu tenho que aceitar tudo que vocês dizem. Isso. Não é razoável. Então, o que a igreja diz sobre a participação dos leigos na política? Hoje, de um engajamento necessário, não só hoje, né? Ao longo de, obviamente, toda a sua história. Mas eu cito, inclusive, um período muito específico, que foi quando o Papa Gregório VII, ele rompeu com toda uma linha de intervencionismo, né, do Estado dentro da igreja. E nisso, quando ele emitiu ali a bula que excomungou o imperador germânico, o povo ficou do lado da igreja. Quer dizer, o Papa, né, o imperador, ele nomeava, ele intervinha dentro da igreja, era um negócio... As nomeações eram totalmente políticas. Não sei se você sabia, mas você está mexendo com a sensibilidade minha igual, porque nós somos devotos de Gregório VII, inclusive. Pronto, então, eu estou falando a língua de vocês. E ele veio ali, vocês obviamente conhecem, ele veio ali romper de uma forma muito inteligente com isso. Porque o Papa ia dizer o quê? Não, peraí, eu vou combater esse imperador. Junta aí o exército da igreja. Que exército? Né? E ele ainda avisou ao Henrique IV no conclave. Não me elejam, que se você me eleger, eu não quero ir. Vete a eleição. Exatamente. Vete, não vetar. Rapaz, olha, foi um Papa muito corajoso. Não faria depois, né? Também. Mas pronto. Vete, porque se eu for eleito, vai dar problema. Exatamente. Eu resgato, Felipe, todo aquele processo que houve naquela época, que começou ali nos mosteiros, né, com os abades, que foi toda uma conscientização política. Hildebrando era um monge. Isso. Né? Cardeal Hildebrando. Exatamente. Então, houve... Só para a audiência entender. Né? Perfeito. Houve o nome dele de Papa, né? Gregório VII. Houve toda uma preparação para aquele momento, porque aí casou a oportunidade com a entrada dele no pontificado. E quando ele entrou, ele disse simplesmente, esse imperador não é cristão. Pronto. O povo mesmo se incumbiu de tirar o cara dali, né? Então, esse período, para mim, esse recorte histórico, para mim, ele serve de exemplo de como a igreja deve atuar na política. A igreja, ela, primeiro, deve ser isenta de qualquer intervenção política dentro da igreja. Isso é fato. Ouviu, né? João Azevedo? Fica a dica aí para você. Não pode. Não, fique na sua. E ela deve buscar criar a conscientização moral dos católicos sobre a situação política, né? Em que o povo se encontra, obviamente, na época e no espaço determinado. Então, não é que a igreja vai se utilizar do seu púlpito, vou usar essa linguagem, para estar fazendo política, né? Nem muito menos partidarismo, mas orientar moralmente os cristãos é um dever. É um dever. Como o cristão deve votar, né? Como ele deve se posicionar, né? E isso, inclusive, eu acho que foi, eu estava comentando com Luísa, não sei qual foi foi a CNBB que emitiu, mas uma cartilha de orientação política de como para 2022, de como o católico deve votar e como o católico deve concorrer, né? E nisso, ali tem... Poxa, o catecismo, você está tirando o básico, né? Não tem como você errar nisso aí. Este sujeito aqui, defender a vida. Dom Alditino Pagotto, promulgou algumas cartas, não cartas pastorais, mas orientações pastorais, nas eleições de 2010, salvo engano também nas eleições de 2014, Sim. Mas eu posso não ser preciso, mas eu tenho certeza que ele fez em 2006, 2006, 2010 e 2006, de como os católicos deveriam se portar. Se posicionar. Inclusive é de 2010 o vídeo. O famoso vídeo dele, né? Contra o aborto, aí, né? Isso. E ele foi perseguidíssimo, né? Eu sei que essa palavra não existe, mas eu ele foi muito perseguido pelo PT, por Luiz Couto, por todo mundo que a gente já sabe. Isso, a gente sabe toda a história. Dom Aldo foi quem me... eu não diria que foi quem me consagrou, porque lá na comunidade a gente tem aquele rito de São Luís, Maria Grimond de Montfort, de consagração a Cristo, né?
no caso da nossa comunidade, pelas mãos medianeiras de Nossa Senhora Menina. Uhum. E foi Dom Aldo quem intermediou lá na comunidade essa consagração da gente em 2011. E eu tenho essa lembrança, eu resgatei essa lembrança, eu até postei recentemente. Tem um vídeo, né, Luísa? Uhum. No Instagram. E foi um momento muito feliz para mim, aquilo ali, porque nós não somos consagrados à comunidade, isso não existe. Nós somos consagrados da comunidade a Jesus, né? Isso a realidade é essa. E para mim foi a consagração de um serviço. Nessa mesma comunidade eu constituí a minha família. Eu tenho lembranças boas de Dom Aldo, justamente por causa disso. Dom Aldo também foi... Quando eu me crismei, eu acho que foi o ano que ele chegou aqui. Uhum. Foi 2004 ou foi 2005? Foi crismado por ele ou por Dom Marcelo? Foi Dom Aldo.